se você for processado, se o médico é processado, o que você deve fazer para se proteger? Acho que muito se fala sobre documentação, sobre cuidado prontuário para que um médico tenha defesa no momento de ser processado, mas eu acredito que o principal ponto, a principal dor é sobre o seu patrimônio, né? Digamos que um médico que seja processado não precisa ser sobre uma ação de erro médico, mas seja talvez uma autuação fiscal, algum processo na parte civil, né, que venha acontecer porque vivemos numa sociedade conflituosa. Como que a gente pode proteger o teu patrimônio para que não seja utilizado esses valores para pagar uma possível indenização? Então vamos lá. Quando a gente vai considerar, principalmente agora um aspecto de porque tem muita gente criando holdings, criando empresas justamente pela proteção do patrimônio, mas você não entende direito por que está se falando disso e qual é o objetivo disso. Obviamente que se a gente vai falar em criação de holdings, tem também a parte tributária, que realmente vai reduzir o percentual tributário, mas aqui eu quero falar sobre proteção do teu patrimônio, né? Então, o médico principalmente, não só um médico, mas quando a gente vai evoluindo na nossa profissão, a gente começa a ganhar mais dinheiro, a gente consegue ter um poder de compra maior, a gente pode comprar carro, casa, apartamento, compra várias coisas, né? Tem aplicações financeiras, tem dinheiro guardado no banco e como é que a gente protege isso de conflitos, né? Então, o principal ponto, justamente quando eu falo, quando os meus clientes começam a falar, ai Rafa, eu me formei agora, eu quero criar uma PJ. Mas eu não sei se é mais vantajoso, eu entendi que é muita coisa, eu vou ter que pagar contador, eu vou ter que pagar anuidade também do CRM por conta da minha PJ, será que vale tanta pena? E tirando esse aspecto dos valores, que geralmente até na parte tributária realmente é mais benéfico, mas vamos falar sobre o patrimônio. Então, digamos que eu sou uma médica que atuo como pessoa física. Se eu vier a ser processada e realmente for condenada, né? Porque quando a gente tem um processo, não necessariamente toda pessoa que é processada é condenada e vai ter que pagar, né? Então, vamos por aí. Mas digamos que aconteceu isso, você vai ter que pagar. O que vai acontecer? Vão ser descobertos qual o meu patrimônio, se eu tenho casa, se eu tenho apartamento, vão se descobrir valores que podem ser utilizados para poder ressarcir essa pessoa, indenizar essa pessoa que me processou, tá? Então, se você tem registrado, né, no nome da sua pessoa vários bens, pode ser que se você não tem o dinheiro, afirma que não tem valores para poder pagar, vai ser determinado que se venda tal bem para que essa pessoa possa então ter a sua indenização. Aí vem o primeiro ponto. Se uma empresa é processada, primeiro se utiliza os bens dessa empresa. Por isso que tem muita gente criando uma holding patrimonial justamente para que no momento que ela vier a ser processada, ela não vai ter bens. Obviamente que existem várias estratégias do direito que se puxa de um lado para o outro, mas é muito mais difícil fazer uma desconsideração da personalidade jurídica, né, da personalidade física da pessoa e ir em outras áreas, né, sair da pessoa jurídica para a pessoa física. Enfim, mas o que a gente quer chegar ao ponto é que você, tendo uma empresa, se digamos que você é processado e se processa a clínica e o médico, né? E a gente consegue mostrar que na verdade é só a clínica ou enfim, que é só o médico, a gente consegue primeiro pedir para que todos os bens do consultório da empresa saiam antes de chegar na pessoa física. Tem muita coisa, já vi vários casos de principalmente sociedades de médicos que foi o erro de um médico. Se processa junto, né, o autor, o paciente, vai processar junto o médico e a clínica. E como é que vai se resguardar o médico que é sócio da clínica e não estava envolvido nesse rolo, né? Ele só, invariavelmente, porque tem essa sociedade, ele também vai ter que sofrer com essas consequências. Então, o que a gente primeiro pensa é, nessa sociedade, quais são os bens, por isso que deve ser muito especificado, até no contrato social, como é que formulou o capital social dessa empresa, né? Se tem todo o maquinário, se tem o imóvel de onde é a clínica, tudo isso é registrado na pessoa jurídica, porque não vai conseguir abarcar a pessoa física do médico, então os bens da pessoa física do médico, né? Então é muito importante a gente estruturar e deixar muito bem correto o que é da pessoa física, o que é da pessoa jurídica, até porque quando a gente vai ter
essas situações de conflito, é muito melhor deixar tudo segregado, os bens de cada um, para que, se houver essa necessidade de alguma indenização, você tenha dinheiro para pagar, seja da clínica ou seja da pessoa física, mas que não se intercale, né? Então, teve até aconteceu já com uma clínica que eu atendi, que era uma clínica de ortopedia, e o que aconteceu? Eles também tinham a parte de reabilitação com a fisioterapia. Um fisioterapeuta queimou o paciente, né, junto com numa máquina, a máquina estava toda registrada, estava tudo correto, realmente foi uma falha, um descuido do fisioterapeuta. Contudo, todos os médicos sócios da clínica estavam no processo e começaram a ficar muito nervosos de que poderia vir a cair, né, os móveis, os bens deles. Por quê? Quando a gente vai fazer uma ação, geralmente os devedores se estipula que eles são solidários, ou seja, se um não tem para pagar, o outro vai ter que pagar a quantia cheia. Mas aí você vai dizer, não é justo, porque quem causou esse problema foi o fisioterapeuta. Contudo, na justiça, infelizmente, a gente tem esses casos assim, esse fisioterapeuta dizia que não tinha nada. Então se falou, bom, então a clínica tem bens, vai ter que pagar, e depois a clínica que se resolva com o fisioterapeuta e entre com ação contra ele para que seja pago, né, que ele pague a clínica. Então, por isso que você tem que ter muito estipulado tudo que está correto, porque nessa ação, o que ocorreu? Tinha alguns sócios que eles utilizavam a parte da empresa para pagar algumas questões pessoais deles, era tudo discriminado, mas com certeza era muito bem enrolado. Depois a gente teve que fazer toda uma reorganização societária, principalmente sobre esses valores, e por conta disso, os advogados da parte autora do paciente conseguiram comprovar que se confundia, né, o que era dos médicos e o que era da clínica. Então disse que poderia ser utilizado os bens dos médicos para pagar pela clínica e pelo fisioterapeuta. Então realmente é um caos que pode se instaurar se nada está organizado. Então o que eu tento trazer nesse vídeo é: comece a organizar suas contas, veja se realmente é mais benéfico ter uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, mas segregue, separe, deixe tudo certinho para que numa eventualidade você não sofra com os seus bens pessoais. Até o próximo vídeo.